Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adelmo Silva aqui mais uma vez com vocês. Hoje, na aula de hoje, estudaremos a tecnologia, ok? E vamos relacioná-la com a produção de alimentos. Olha que legal! Vamos lá. Primeiro, o que significa tecnologia, beleza? Tecnologia é uma palavra que vem do grego tekne. Tekne significa técnica, arte, ofício. E vem de logia. Logia veio da palavra grega logos, que significa estudo. Ou seja, a tecnologia tem a ver com o estudo das técnicas. Ok? Beleza? Então analisemos aqui, ó. O desenvolvimento de tecnologias e de novos materiais é uma forma de aplicação da ciência. Então a tecnologia é basicamente a ciência sendo aplicada para solucionar diversos problemas. Ok? Pense, por exemplo, os equipamentos que você usa diariamente. Por exemplo, a geladeira, telefone, computador. Imagine como seria a sua vida sem esses equipamentos tecnológicos. Seria difícil, né? Portanto, não é fácil viver sem tecnologia. Vejam só, o desenvolvimento tecnológico provoca mudanças e essas mudanças influenciam muito o nosso cotidiano, o nosso comportamento, o ambiente, o mundo do trabalho, as relações entre as pessoas e até mesmo o nosso aprendizado na escola. Então a tecnologia é algo muito importante. Não há como dispensar a tecnologia. Agora analisemos a tecnologia e a produção de alimentos. Vejam só, grande parte dos alimentos que consumimos é produzida em enormes lavouras. O plantio, o cultivo e a colheita dessas lavouras dependem de diversas máquinas e de compostos sintéticos desenvolvidos para produzir mais alimento com um custo mais baixo. Então aqui vocês podem perceber a importância da utilização da tecnologia nas lavouras. Aqui vocês veem uma máquina que foi usada na colheita de soja, ok? Porém, o uso da tecnologia possui aspectos positivos e aspectos negativos. Vamos refletir sobre isso? O uso de tecnologia na produção agrícola ampliou o acesso de muitas pessoas aos alimentos. Então, isso aqui é um aspecto positivo. Beleza? Agora analisemos os aspectos negativos. O uso de fertilizantes e defensivos agrícolas trouxe problemas, como o aumento da poluição e os desequilíbrios ecológicos. Ok? Então, a utilização da tecnologia produz muitos alimentos, tá? É algo positivo. Porém, há os desequilíbrios ecológicos que são causados pelo uso da tecnologia, ok? Aí vejam só, quais são as técnicas, as tecnologias recomendadas para diminuir esses desequilíbrios ecológicos. Por exemplo, as técnicas de manejo de solo e da agricultura, o plantio direto, a rotação de culturas, o controle integrado de pragas e outras técnicas agroecológicas ajudam a diminuir esses problemas ambientais. Então, alunos, a gente refletiu sobre aspectos positivos e negativos do uso da tecnologia. E também, vejam só, há novas tecnologias da engenharia genética, tá? Na engenharia genética, genes são transferidos de uma espécie para outra. E foram desenvolvidas novas variedades de plantas mais produtivas ou resistentes a pragas. Isso aqui é um aspecto positivo do uso da engenharia genética, que foram desenvolvidos utilizando as técnicas da engenharia genética, novas variedades de plantas mais produtivas ou resistentes a pragas, ok? Embora em certos casos a produtividade aumente e o uso de pesticidas diminua, ainda há muita discussão sobre os riscos do uso dessas tecnologias para a saúde humana e para o ambiente. Ou seja, até mesmo a utilização da engenharia genética tem aspectos positivos, ok? Ou seja, plantas mais produtivas, plantas mais resistentes a pragas, é algo positivo. Porém, também há aspectos negativos, ok?
E devido a isso, deve haver a discussão, sobre o risco do uso dessas tecnologias para a saúde humana e para o ambiente, ok? Essa imagem aqui, ela mostra para vocês uma plantação de milho geneticamente modificado em uma região rural, ok? E nesse detalhe aqui vocês podem visualizar um milho transgênico. Agora que a gente falou sobre produção de alimentos, ok? Vamos relacionar com a alimentação saudável, né? Que é muito importante para nossas vidas. A tecnologia usada no campo foi fundamental para produzir mais alimentos e melhorar o acesso das pessoas a eles. No entanto, a tecnologia na área da alimentação também transformou muitos alimentos, processando-os e adicionando a eles compostos químicos que aumentam a sua durabilidade ou lhes conferem mais aroma, cor e sabor. A disponibilidade cada vez maior de alguns desses alimentos, chamados ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são os alimentos que têm muitos compostos químicos, ok? Que são muito modificados, ok? Aí vejam só, esses alimentos ultraprocessados, quando associados ao estilo de vida das pessoas, pode mudar os aspectos alimentares de forma negativa. O que é necessário para ter uma alimentação saudável? Para ter uma alimentação saudável, é aconselhável evitar o consumo de alimentos que contenham muitos aditivos químicos. E vocês têm que dar preferência a quê? Os alimentos frescos, conforme vocês podem ver aqui, as frutas, verduras e legumes são alimentos frescos, ok? Eles têm bastantes vitaminas, sais minerais, e isso aí ajuda a desenvolver uma alimentação saudável, tá? E também, além dos alimentos frescos, é recomendável o consumo dos alimentos pouco processados ou minimamente processados, ok? Exemplos de alimentos minimamente processados: o arroz, o feijão, o leite e o queijo também são recomendáveis, tá certo? Porque esses alimentos que são pouco processados ou minimamente processados, eles conservam a maior parte de suas propriedades originais. Aqui, eu trouxe nessa imagem daqui, um exemplo de alimento minimamente processado ou pouco processado, ok? Vocês viram que o feijão, que o arroz, que o leite e que o queijo são alimentos pouco processados. Porém, há outros. Vejamos. Os grãos de milho, tá? São considerados alimentos minimamente processados ou pouco processados. Porque o processamento deles é um processo de limpeza, tá? E desidratação para aumentar a durabilidade, ok? Só que como os grãos de milho não sofrem adição de gorduras, corantes ou açúcares, então eles são alimentos pouco processados, ok? O consumo deles é recomendado, tá? Agora analisemos o que são os ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são uma invenção relativamente recente da indústria, tá? Que usa ingredientes baratos, diminuindo o custo dos produtos e aumentando a produção. Os alimentos ultraprocessados passam por muitas transformações durante sua fabricação e recebem, em geral, altas doses de sal, açúcar, gorduras e aditivos químicos, ok? Então, os alimentos ultraprocessados são esses alimentos que sofrem muitas transformações, muitas adições de produtos químicos, ok? Aí vejam só, exemplos de alimentos ultraprocessados: doces, salgadinhos, temperos em pó, comidas congeladas, embutidos, bebidas e cereais adocicados. Conforme vocês podem ver aqui, os alimentos ultraprocessados, eles devem ter o seu consumo, no caso, controlado, ok? Não é bom exagerar no consumo dos alimentos ultraprocessados, ok? Veremos por quê. Por que é que a gente deve controlar o consumo dos alimentos ultraprocessados? Por quê? Qual é o problema do consumo dos alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados costumam ter grande quantidade de calorias,
Ou seja, tem muitas calorias mesmo os ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados não contêm a quantidade adequada de vários nutrientes importantes. Por exemplo, eles não têm a quantidade adequada de vitaminas, de sais minerais e de fibras. Okay? Devido a isso, o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados sacia a fome com a ingestão exagerada de calorias. Porém, sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo. Okay? Portanto, quais são os problemas que os alimentos ultraprocessados podem causar? O consumo deles, no caso. Pode causar obesidade, diabetes ou problemas no sistema circulatório. Estão vendo? Que eles têm aspectos negativos quando tem o seu consumo exagerado. Aí vejam só, segundo estudos, adolescentes que consomem frequentemente salgadinhos, refrigerantes, pizzas, doces e alimentos prontos têm mais que o dobro de chances de desenvolver obesidade do que aqueles que consomem mais produtos frescos ou pouco processados. Ok? Então o perigo para a sua saúde está nos alimentos ultraprocessados, tá certo? Doces, salgadinhos, entre outros, ok? Então, alunos, essa foi a gravação da nossa aula de hoje. Reflitam, tá certo, sobre a alimentação saudável. Busquem ter uma alimentação saudável para que vocês, posteriormente, diminuam as chances de desenvolver problemas de saúde, ok? Não se esqueçam de fazer a atividade, tá certo? Bons estudos a todos vocês e até mais.